Olá, meus amados, saudações em Cristo. Quero deixar para a nossa meditação no temário de hoje o caminho de Saul para a perdição. E quero ler para vocês o texto de 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 9, que assim está escrito: E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor, segundo a Bíblia, que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Quando eu leio este versículo, parece-nos que Saul ele fez uma coisa muito excelente, porque o final do versículo diz que toda coisa vil e desprezível ele destruiu. Então ele teria guardado alguma coisa relacionada, no seu entendimento, coisas boas. Porém, a ordem de Deus pela boca de Samuel é que deveria se destruir tudo. E Saul, então, ele observa a situação e começa, então, a fazer os seus desígnios, o seu pensamento. Eu aprendo aqui com esta palavra, primeiro, o perigo de nós acharmos que os nossos pensamentos são melhor que os pensamentos de Deus. Segundo, que o nosso entendimento é melhor do que o entendimento de Deus no que se refere aos acontecimentos, daquilo que estão à nossa volta. Terceiro, quando nós achamos o proporcionado material melhor do que o espiritual. E nós observamos aqui que justamente Saul, ele começa o seu desvio porque ele começa a olhar as coisas com um olhar carnal e não com um olhar espiritual. E isso veio então lhe trazer problemas espiritualmente, levando ele a um desvio. E eu quero destacar, portanto, no caminho de Saul para a perdição, primeiro ponto, sua obediência incompleta para com Deus. Em outras palavras, quando você lê em 1 Samuel 15, a obediência incompleta, na verdade, ela é uma desobediência. Ou obedecemos ou desobedecemos a Deus. Segundo, o seu orgulho ilimitado. Em 1 Samuel 18, versículo 8 a 11, nós percebemos que Saul, ele também, de forma orgulhosa, ele oferece sacrifício na frente do profeta. Sua inveja e o seu ciúme, em 1 Samuel 18, verso 8, no que se refere a Davi. Seu grande ódio contra Davi, em 1 Samuel 18, versículo 11. Sua chacina contra os sacerdotes de Deus, em 1 Samuel 22, provou mais do que nunca que os olhos de Saul e o seu entendimento estavam cegos segundo o seu propósito, levando ele ao caminho da destruição. Outro ponto importante, seu envolvimento na feitiçaria no final da vida, ele ainda continua persistindo na sua desobediência, ao invés de voltar-se para Deus, em 1 Samuel 28. E o seu fim trágico, que o levou ao suicídio, em 1 Samuel 31. Aprendemos com esta palavra: cuidado com o orgulho. Segundo, cuidado com a ganância. Terceiro, cuidado com a desobediência. Quando você desobedece a Deus, significa que você está olhando com um olhar carnal e não espiritual. Quarto, cuidado com a falta de temor, porque a falta de temor de Saul levou ele para distante de Deus. E é interessante que quando nós observamos na Bíblia, quando o Senhor o chama, nós entendemos que o Senhor muda o coração de Saul. É isso que a palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 10 de 1 Samuel, no verso 9, que o Senhor mudou o coração de Saul. Mudou o coração de Saul porque ele estava justamente sujeito à unção divina. E eu quero destacar aqui com esta palavra que mesmo uma vez ungido, nós podemos sair da direção de Deus. E esta unção, na verdade, da parte do Senhor, ela se limitar, ela se retirar. Mas eu convido a você, neste momento, a permanecer ungido no Senhor, a obedecer à voz de Deus. Aquilo que Deus está falando, obedeça. Ouça a voz de Deus. Importante é fazer o que é certo, aquilo que é agradável a Deus, porque quando nós fazemos o que é certo, o Espírito de Deus confirma e a nossa consciência fica tranquila diante de Deus e nós entendemos que o Senhor vai conosco até o final. Em nome de Jesus, receba esta palavra, que o Senhor Deus te abençoe e nos livre do caminho de Saul, que nós possamos andar na obediência e no temor da palavra de Deus. Deus te abençoe.